Fala galera, prova da UniOeste de 2016, agora nós vamos resolver a questão 20. Olha só o que diz ali. Uma caixa de massa 1,5 toneladas, então eu vou colocar aqui, ó, 1,5 toneladas, só multiplicar por 1.000, vai dar 1.500 quilos. Ela está em repouso, olha só que palavra interessante, anota aí, repouso quer dizer que a força resultante é igual a zero. Está em um local cuja inclinação de um plano inclinado é 30 graus. Show! Considere a aceleração da gravidade constante, igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e as forças que atuam na caixa são força-peso, força de atrito estático, que está parado realmente, entre o plano e a caixa, e a força normal. E ele colocou o seno e o cosseno de 30 ali como 0,5 e 0,87. E em relação a essas forças, gente, ele quer saber, com a caixa em repouso mesmo, ó, é correto afirmar que. E daí ele pede para a gente analisar. Então, quando a gente tem plano inclinado, galera, tem que saber as decompostas. Geralmente, o que a gente faz? A gente decompõe a força-peso, porque ela geralmente vai estar no sentido do movimento ali, que vai fazer com que a caixinha entre em movimento ou fique parada, igual o caso que está ali. Então, olha só. Se a gente pegar essa massinha M, a gente tem que lembrar dos vetores, né? Ó, se tem a força-peso, o peso é sempre uma força vertical para baixo, né? A gente representa para baixo, porque o sentido certo dela seria para o centro da Terra. E geralmente o nosso piso está embaixo, né? Então a gente puxa um vetorzinho para baixo. E esse peso a gente pode chamar de peso, eu gosto de chamar de peso tangencial, né? Por que tangencial, prof? Porque ele tangencia o movimento. Tem gente que chama de PX, tanto faz. Tem o PT aqui, que é o peso tangencial, e aqui ó, tem o PN, que é o peso normal. E o ângulo do plano inclinado ele aparece aqui, ó. E se você observar, ele forma um triângulozinho retângulo, ó. Aqui vai ter o PT, aqui vai ter o peso, e aqui tem o... Desculpa, ali é o PN. Então, aqui nós temos o PN, que é aquele ângulo ali, o ângulo do plano inclinado está aqui. Aqui nós temos o PT, e aqui nós temos o peso. E olha só, como é um triângulo retângulo, que o PN e o PT formam um ângulo de 90, a gente consegue calcular as decompostas por trigonometria básica, né? Então, olha só, o PT é o cateto oposto. Então, o PT, ele vai ser o P vezes o seno que relaciona o cateto oposto. E o PN, ele é o cateto adjacente, que encosta nesse ângulo aqui, ó. Então, ele vai ser o P vezes o cosseno do ângulo. Tá? Então, tem que lembrar, eu geralmente falo um macetinho meio besteirinho, né? Mas eu não vou fazer aqui porque está no YouTube. Mas é facinho de lembrar, gente. O PT é seno e o PN é cosseno, ok? E olha só, e ele já pediu sobre isso, né? Ó, ele pediu a força normal, quanto que vale a força normal, qual que é o coeficiente de atrito estático e assim tudo mais. E outra já falando da força normal, né? A outra força que aparece aqui, ó, é a força normal, que é uma reação de superfície que faz 90 graus com a superfície. Se você observar aqui, ó, ela faz 90 graus mesmo. E olha só que legal, apenas no plano inclinado, o PN é igual a normal. E não é à toa que eles têm esse nome normal, né, gente? Por que é normal? Qualquer coisa na física que tenha o nome normal faz 90 graus. Então, o peso normal é o peso que faz 90 graus com o plano. E a força normal é uma força de compressão de superfície que faz 90 graus com o plano. Vamos ver então as afirmativas já, que eu já expliquei essa partezinha do cálculo que a gente vai usar. Mas vamos ver se a gente acha a correta de cara assim. Então, ó, a letra A ele fala assim, ó. A orientação do vetor força-peso independe do ângulo de inclinação do plano. Correta. Então, assim, gente, se você olhar, o vetor força-peso é um vetor vertical para baixo, daí você coloca assim, entre aspas, para o centro da Terra. Então, se ele é sempre um vetor para o centro da Terra, então ele não depende do ângulo. E por que parecia que está errado, né? Por que ele vai induzir você ao erro? Porque apenas as suas decompostas dependem do ângulo, tá? E ele não quer saber sobre as decompostas, ele quer saber vetor força-peso. Então, essa já está correta, tá bom? Então, já daria para matar a questão aí. Só que a gente vai resolver elas para vocês verem o que está errado nas afirmativas. Vamos fazer a B, então, ó. O módulo da força normal é igual a 7.500. Então, se você percebeu aqui, ó, a normal é igual ao PN, por causa que elas são reações opostas aqui, né? Então, eu vou calcular aqui em cima, ó. O PN, ele vai ser igual à força normal, que vai ser o peso, vezes o cosseno do ângulo do plano inclinado, que é 30. Então, se você olhar ali, ó,
A normal vai ser... Quanto que vale o peso? Massa vezes gravidade vezes o cosseno de 30 pelo enunciado dá 0,87. Então, lembra de colocar tudo no sistema internacional. A massa tem que estar em quilos, a gravidade em metros por segundo ao quadrado, que é uma aceleração, e o valor do cosseno certinho ali. Então, a massa vai ser 1.500, gravidade vale 10 e o cosseno vale 0,87. Vamos ver quanto que vai dar isso. Então, vai ficar 1.500 vezes 10 vezes 0,87. Isso vai dar 13.050. 3.050, unidade de força é newtons. Ok? Então, essa aqui está errada. Tá? Vamos lá, agora a letra C. Ó. A força peso e a força normal formam um par ação e reação. Nossa, que absurdo. Não, gente. Olha só que conceito básico de física. Imagina que aqui tem a Terra. Ah, ela consertou. E aqui tem uma mesinha na Terra, tá vendo? Deixa eu fazer a mesinha em preto. Isso aqui é uma mesinha tipo de superfície, tá? Se eu tiver um bloquinho de massa M aqui, ó, M, ele vai ter várias forças, ó. Tem a força peso, que tem a sua reação no centro da Terra. A massa puxa a Terra, assim como a Terra puxa a massa. Então, essa aqui seria menos peso, né? Porque é um vetor oposto. E olha só, como essa bolinha ela está em cima de uma mesa, aqui vai ter a reação normal e a contra-reação da normal, que seria a sua ação-reação, ela está na mesa, tá? Então, não, peso e normal nunca são ação e reação. E por que às vezes a gente confunde? Porque às vezes ela tem o mesmo valor de módulo, porque a própria força-peso está comprimindo a superfície. Então tem que tomar muito cuidado, ok? Então a força-peso e a força normal não formam par ação e reação nunca. B. A D agora. O valor do coeficiente de atrito estático é inferior a 0,50. Como que a gente faz essa análise? Por equilíbrio. Olha que legal. Então, você deve ter percebido aqui, gente, ó, que ainda faltou a força de atrito. Vou colocar ela de azul aqui, ó. A força de atrito, ela é sempre contrária ao deslizamento do corpo. Ok, então se o corpo ele tem a tendência de ser puxado para baixo pelo peso tangencial, por isso que é tangencial o nome dele, ele é tangente ao movimento, quando ele está tendendo a deslizar, a força de atrito puxa ele para trás, para ele não deslizar, entendeu? Então, se ele falou que estava em repouso, quando um corpo está em repouso, a aceleração dele é igual a zero. Então, a força resultante, que é a massa vezes a aceleração, olha lá, vale zero. Por quê? Porque não temos aceleração. Então, a força resultante é igual a zero. Daí, o que buga a cabeça do pessoal? Gente, qual que é a direção do movimento? Ó, a direção do plano. Então, quais são as duas forças que estão na direção do movimento? É PT e força de atrito. Então, olha só. Vou colocar o PT, né, para baixo e a força de atrito para cima. Ó. Menos a força de atrito tem que ser igual a zero. Então, nesse caso aqui, ó, o PT, que é o peso tangencial, tem que ser igual a força de atrito para que esse cara esteja em equilíbrio. Se um deles fosse maior, né, no caso, o único que pode ser maior ali é o PT, daí o cara estaria em movimento, né, a bolinha estaria descendo o corpinho, né? Então, como calcula PT? Olha lá, vai ficar peso vezes agora o seno do ângulo. Isso é igual a força de atrito, que é um μ, vezes a força normal. E olha só, a gente já tem o valor da força normal ali. Então, eu vou fazer de novo aqui a continha, gente, ó. Como que calcula peso? Aqui vai ficar 1.500 vezes a gravidade, agora vezes o seno do ângulo. Seno de 30 é 0,5. Isso é igual a μ vezes a força normal, que corresponde ao peso normal. 13,50. Então, ó, isolando o μ ali, gente, ó, ele vai ficar 1.500 vezes 10 vezes 0,5, isso vai dar 7.500. Olha só, aquela resposta da letra B confundindo vocês, dividido pelo valor ali da força normal, 13,50. Isso vai dar 0,57. Aí, por isso que é importante você fazer mais de uma casa da vírgula, né? Se você tivesse parado no 5, estaria certo. Olha lá. O valor do coeficiente de atrito estático é inferior a 0,5? Não, é superior a 0,5. Então, agora vamos analisar a letra E, ó. O módulo da força de atrito é igual ao módulo da força peso? Não! O módulo da força de atrito é igual ao peso tangencial, ou Px.
né? O peso ele é uma vertical para baixo e a gente decompôs ele. E para que isso esteja em equilíbrio é no sentido do movimento. E o sentido do movimento é o PT. Então, PT tem que ser igual a força atrito. Prof, existe alguma situação que o PT não seria igual a força atrito? Sim. Se o PT fosse maior e o corpo começasse o movimento, ele seria maior que a força atrito. E daí não seria atrito estático, seria atrito dinâmico. Ok? Espero ter ajudado. Nos vemos no próximo exercício. Bom estudo para você.